Então hoje, a nossa live, nós vamos falar, nós vamos destrinchar, né, o manual de boas práticas da cachaça. Nos POPs são quantos POPs? Varia, né, Arnaldo? Varia porque cada fábrica vai ter uma realidade, mas você vai ter ali entre 10, 15 POPs no máximo, porque a gente tem POP padrão, mas tem alguns POPs que são muito específicos, né? Como o objetivo do POP é descrever atividades, né? Tem fábrica que não realiza a mesma atividade que o outro. Vamos explicar primeiro o que é POP, né? POP, procedimento operacional padrão, né? É um documento onde que eu descrevo detalhadamente uma atividade. O objetivo do POP é eu ter um documento referencial de como aquela atividade é executada. Exatamente. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o trabalho nosso que a gente entrega para um cliente. Lógico que aqui não é só manual de boas práticas, aqui tem o memorial descritivo, certo, né? O memorial descritivo é uma descrição do que foi construído, exato, da obra, né? Da pessoa lá falando tal área, tal área, tal área. Aqui está o manual de boas práticas, que seria aquele onde tem todas as partes, né? Onde a pessoa tá, por exemplo, monitoramentos e controles, requisitos de higiene e elaboração e tal. Um resumo, né? É um resumo. Um resumo das boas práticas. Das boas práticas. E aqui sim tá os procedimentos operacionais padrão, e nesse material aqui estão, né, as famosas planilhas de controle, que eu penso que são realmente um desafio, e ao mesmo tempo que um desafio, é uma organização. Sim. Se você consegue atender esse desafio. Então, vamos detalhar então, vamos falar assim, você falou então que os POPs, uns variam e uns são padrões para todas as fábricas. Vamos falar dos POPs padrões mesmo, para todas as fábricas, tem que ter esse POP, tem que descrever isso, tem que ter essa planilha. Certo. POP padrão, né, que a gente vai ter em todas as fábricas, são os POPs de controle de qualidade, limpeza, né? Então, limpeza de instalações, desinfecção de instalações, um POP padrão. Como que eu realizo essa limpeza, material que eu uso. Então, isso precisa ser diário, semanal? A limpeza é diária, né? A limpeza é diária. Todo POP a gente coloca no POP um monitoramento dele e o controle da execução desse POP. Né? Então o que acontece? Eu não preciso ter uma planilha de execução, por exemplo, de limpeza diária. Eu descrevo no meu POP que aquela seção moagem tem que ser limpo todo dia. Todo dia eu sujo, todo dia eu limpo. Agora, o escritório da fábrica tem que ser limpo todo dia? Ele tem que ser mantido limpo. Às vezes eu faço uma limpeza por semana, então, ou quando ele suja eu limpo. Então isso pode ser descrito no POP. Então, limpeza, não preciso anotar todo dia, mas uma verificação, uma inspeção, eu tenho um POP de controle. Isso. Então, demonstra que eu tenho controle sobre aquela atividade. Né? E ali eu já vou prever uma inconformidade. Não está limpo. O que eu faço? Aí é ação corretiva. Então, a gente determinar, não está limpo, orientar o funcionário e executar a limpeza. Né? Então, esse POP, por exemplo. Outro POP que é padrão, toda a fábrica vai ter controle de pragas. Né? Controle integrado de pragas, é obrigatório. E até tem um dado que foi polêmica no último curso, você tem a mesma opinião que eu, e você conversou com o fiscal. Com o fiscal, né? Então, na verdade, não né? Fala aí para nós. É uma polêmica muito grande a questão da obrigatoriedade de você ter a contratação da firma. Né? Eu tenho casos de empresas que eu acompanho, que a gente conversou com o fiscal e a gente faz o controle. Né? Então, assim, eu tenho o registro de qual produto que eu uso, aí a ficha, né? A ficha de controle me dá o respaldo que eu estou executando corretamente. Então, eu tenho monitoramento,
né, começando. Eu tenho um monitoramento para ver se eu estou tendo, se está ocorrendo praga, se está acontecendo alguma coisa fora do padrão. E eu tenho a atividade que eu venho fazendo de controle. Então, a aplicação de defensivos, raticidas e tal, eu vou registrando isso. Então, eu tenho o que a empresa me forneceria, a gente faz. Tem que ser treinado, funcionário, não é aleatório, né? Então, a gente faz o treinamento através do POP, e o POP é o procedimento, é o documento que faz aquela atividade ser executada corretamente, né? E isso é polêmico, né? Mas é o que as orientações que a gente tem tido por último aí, é que isso pode ser feito pela empresa desde que seja mantido esse registro. E eu entendo isso porque assim, você tem fábricas aí que o cara, vamos supor, produz 100 litros por dia, é ele, a esposa dele, para eles ficarem contratando firme e tudo, sendo que é uma empresa tão pequena, né? Sim, sim. É a realidade que tem que fazer esse trabalho, né? Mas eu acho que e se isso aí for de fato, eu acho que é interessante para o produtor porque fica mais barato para ele e ele consegue monitorar. Né? Sim, sim. É treinamento, né? A gente tem o POP fala o procedimento que tem que ser realizado. Então, esse funcionário é treinado, ou o próprio proprietário é treinado, ele vai estar verificando, o POP fala isso, eu vou verificar na execução daquela atividade, eu vou verificar se está tendo ocorrência. Então, por exemplo, nesse POP de controle de praga, só para o pessoal entender, eu teria, primeiro, a identificação das pragas, né? Por exemplo, eu identifiquei um formigueiro aqui, eu vi rato em tal lugar, você anota, né? A ficha vai a ficha, né? Depende da ficha que a gente, cada profissional é um profissional, né? A gente monta uma ficha de verificação. Então eu vou sessões por sessões, analisando quais vestígios ou incidência. Porque às vezes eu não vou ver um rato, mas eu vejo fezes. Opa, então aqui está andando. Então verifica as atoeiras, repõe, às vezes monta uma armadilha diferente e estou executando aquele controle, né? Formiga, a formiga a gente já faz o controle frequente, né? Para evitar que ela apareça. Se aparecer antes da data programada para um novo controle, eu venho e faço uma aplicação corretiva, mas normalmente eu faço preventivo. Isso tudo é previsto no POP, né? Então é o trabalho da empresa que ela faria, a gente pega essa responsabilidade, mas para ser feito pelo proprietário, ele tem que seguir o POP, ele tem que fazer controle, ele tem que preencher ficha. Então, POP de limpeza, POP de controle de pragas, qualidade da água. Um POP de qualidade da água. Nesse POP de qualidade da água, você tem um prazo, né, que você vai determinar no seu manual, de análise, mas é no mínimo 2 por ano, né? O indicado hoje na legislação de 6 em 6 meses, né? A gente tem algumas análises que são obrigatórias, né? Que é a análise microbiológica, né? De coliformes, cloro residual, dureza, pH, tá faltando limpidez. Essa é a física. Mas a gente normalmente pede uma análise completa, né? Aqui vale uma dica também que eu já tive com o fiscal: inventa a moda não, faz o que a lei pede, porque às vezes a sua análise vai dar reprovada por um parâmetro que não é analisado e não é importante na sua atividade. Né? Então, faz o necessário, o que é pedido. Né? Faz exatamente o que é pedido. Então, 3, análise de água, controle de praga e limpeza. Eu acho que esses 3 são os básicos, né? E os outros POPs vão ser POPs nesse da água entra a questão da limpeza da caixa d'água? Sim. A gente coloca na qualidade da água a manutenção das instalações. Essa limpeza com qual periodicidade que... Arnaldo, é indicado também ali de 6 em 6 meses, uma vez por ano, depende aí. Hoje a gente procura colocar ela de 6 em 6 meses, depende, né, da facilidade de limpeza, porque às vezes você vai ter fábricas que tem aquelas caixas 5, 10, 20 mil litros, né, enorme.
não é uma caixa muito simples de você entrar e fazer a limpeza nela. Então às vezes a gente aumenta a periodicidade. Às vezes pequenininha, mais fácil de fazer. Essas são as basiconas. Esses são os três. Mas esse não tem como fugir. Não né? tem como fugir. Mas, por exemplo, o controle da acidez na destilação lá, você fazer o monitoramento, isso é um ponto crítico, né? Você concorda comigo? Demais, demais. É um ponto que a gente consegue ver a qualidade da nossa destilação e a qualidade da nossa fermentação, né? Vamos falar assim, quando a gente começou na fábrica, não tinha esse kit de acidez que a gente usa hoje, não. Mas eu diria que hoje, depois de trabalhar com esse kit de acidez 10 anos, né, ou mais, é difícil você fazer cachaça sem ter uma noção se o fermento tá bom ou tá ruim, né? E você ficar controle de acidez? Sem fazer controle de acidez. E tem, assim, e eu te falo assim, a gente dá curso do Senac, você sabe disso, né? 90% trabalha sem. Não, até mais de 90%. Até mais. E eu, sinceramente, porque o que eu faço, né? Como é que a gente trabalha aqui? Acredito que o Estevam trabalha da mesma forma. Antes do fermento chegar em 150, eu já troco o fermento. Não, bateu 100 ali, você já está pensando em trocar. Se eu faço, chegou em 100, eu vou e troco o fermento. E assim, né, a gente tendo uma boa rotina de limpeza, às vezes você consegue nem chegar nesse 100 e trocar antes ou nem trocar, dependendo. Tem empresa que tem safra menor, né? Às vezes o cara consegue com um bom POP, com um bom manual, né, seguindo ali etapas de limpeza, desinfecção, controle de fermentação, aquele fermento ele se mantém tão saudável e vigoroso que ele passa uma safra inteira sem elevar fermentação, né? Elevar a ponto de troca, né? Porque às vezes uma safra é curta e ele consegue fazer isso. Depende muito da intensidade que você vai estar explorando esse fermento seu e por quanto tempo, né? Mas o controle de acidez é essencial para essa qualidade que eu consigo monitorar tanto o meu fermento quanto a minha destilação, né? Um outro que eu estou pensando aqui, que eu também acho assim, que não tem como ficar fora, seria os lotes, né? O controle dos lotes, o controle do invase. O de rastreabilidade, na verdade, né? O controle de qualidade, padronização do produto. Onde esse o Ministério tem cobrado, até porque para inclusive colocar na nota fiscal, né? Sim. Hoje a rastreabilidade é muito cobrada da gente, né? Como fábrica, como responsável técnico. Você tem que conseguir manter o registro e a origem do seu produto que está entrando na garrafa. De qual tonel que veio, de qual lote, qual safra. Você tem que ter alguma rastreabilidade. Se você tiver um problema, alguma inconformidade, que é uma outra ficha que a gente preenche, ficha de inconformidade, e essa a gente espera que ela sempre fique vazia, né? Que a gente nunca usá-la, né? A gente consegue voltar lá na origem do nosso estoque, né? E determinar aquele produto que apresentou problema para fazer a correção nele. E o produtor tem que ficar atento, porque é o seguinte, quais são as armadilhas que ele pode cair ao fazer um manual de boas práticas? É o seguinte, tudo que ele escrever no manual, né, Estevam, ele vai ter que cumprir. Então, se ele falar que os lotes deles no manual, o meu lote vai ser só de 200 garrafas, e eu vou analisar por lote. Você se complicou. Você fez a sua armadilha. Você fez uma armadilha para você, porque você vai ser cobrado de que você tenha a análise por lote, né? Então, você tem soluções, né? Não precisa de falar soluções aqui, mas é lógico que você consegue fazer lotes maiores, você pode fazer um estoque antes, com uma análise, que aí se atesta antes de você julgar para os tonéis que a cachaça está dentro do padrão, a cachaça base. Dentro da conformidade, dentro da legalidade, a gente consegue encontrar alternativas criativas, né, que você tenha o controle da sua atividade, reduzindo as suas despesas, né? Acho que é um pouco disso.
qual a frequência que eu tenho que fazer uma análise? Olha, se eu analiso a minha matéria-prima, eu consigo, né, mais ou menos ter ali a previsão do meu produto final. Né? Então, igual essa questão da cachaça, analiso a matriz, né, a minha branca, dizer assim, então as minhas envelhecidas, eu sei pelo menos o que entrou ali. Né? E dependendo dos parâmetros, aí vai de ter um bom responsável técnico, né? Ó, essa daqui talvez a gente tenha que analisar de novo, porque esse parâmetro, nesse tipo de envelhecimento... Estava bem no limite. Agora, dependendo, não, aqui pode ficar tranquilo que não vai estourar. Né? A gente ele vai ter o padrão de qualidade exigido na legislação. Né? Então, gente, é muito lógico isso. Por exemplo, a gente acabou de falar que a periodicidade da análise de água é de 6 meses. Para que você vai botar 2 meses? Para você gastar mais dinheiro? Né? Então você bota lá, vou fazer a análise de 2 em 2 meses, de 6 em 6 meses, não de 2 em 2, né? E com isso você está atendendo as normas, né, que são exigidas e vai gastar menos, né? O que mais aí que você queria destacar, que você acha que assim, a cobrança, existe a cobrança e é importante para o produtor ter esse POP? O que eu acho que é importante, né? Igual eu falei, tem POPs que variam de acordo com a fábrica. Pensa na sua atividade, né? Cada atividade que você executa, você monta um POP para ela. Né? Então, um exemplo aqui, né, que eu fiz uma relação: corte de cana, moagem, preparo do mosto, adubação da cana. Aí posso colocar no manejo do canavial, posso criar um POP para isso. Agora, a gente falou, quanto mais coisa você coloca no seu manual e faz um POP relacionado, essa atividade tem que ser executada. Hoje a fiscalização quer ver o seu manual em execução, não é ele na gaveta. Então, se você colocou que vai fazer, executa, faça. Então, na hora de montar, monte um documento que vai te ajudar e não te atrapalhar. Que eu acho que é aí que, às vezes a gente vê aquele POP muito fantasioso, parece um livro. Se pegar, mandar encadernar, dá para fazer um livro de produção de cachaça ali, de tanta referência bibliográfica. E aí o cara se compromete demais, né? Aí o produtor tem análise ali que ele nunca fez, tem controle que ele nunca fez. Então, tem a POP objetivo, tem um manual objetivo, né? que ele possa ser executado e a execução dele vai te ajudar. Né? E aí, gente, a gente realmente entende que o manual está mais do que claro nessa live aqui, que o manual ele é individual para a indústria. Cada indústria tem as particularidades dela, né? E cada indústria vai ter a forma de controle que ela vai trabalhar para atender os parâmetros mínimos exigidos pelo Ministério da Agricultura. Te perguntar sobre a questão do agrotóxico. É importante ter um POP para produto que usou, descarte, tudo isso, ou isso não é exigido? Isso já entra muito na qualidade da cana, né? Então a gente pode descrever dentro da qualidade da cana, na parte de corte ou um POP para qualidade, respeitar os prazos. Na verdade, falando como agrônomo, tá, Arnaldo? Se você faz o uso correto dos defensivos, né? Eu não gosto de usar o termo agrotóxico, dos defensivos agrícolas, ele não põe em risco a matéria-prima. Eu falo do descarte disso aí, porque o IMA cobra isso. Né? Aí a gente já tem legislação, né, específica disso, já tem orientações, então eu acho que não torna necessário você colocar isso dentro de um POP. É caçar mais uma planilha para você preencher. Você já tem uma norma orientadora de como tem que ser feita a tríplice lavagem na embalagem, devolução no ponto de compra, então isso já existe. Né? Então, para que você vai colocar mais uma planilha para você preencher? Eu acho que é um POP que não se torna necessário. Você pode fazer um POP de controle de matéria-prima, né? Controle de qualidade da cana, e nesse POP você descrever descarte correto de embalagem. Enfim, beleza. Então eu faço descarte seguindo
a norma tal. Para que eu vou criar uma outra ficha de controle para isso? Né? Eu não vejo necessidade, não. Bom, gente, então conversei aqui com o Estevão, né? Estevão está nos dando um curso de BPF, né? Que é Boas Práticas de Fabricação na Cachaça. Esse curso, né, é um curso do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É um curso de 32 horas, 32 horas, 4 dias. Para quem está em Minas Gerais, né? Porque é um curso de Minas Gerais, Senar Minas, né? pode solicitar isso provavelmente no sindicato rural da cidade dele. Sim. Né? E aí ele teria esse curso de graça na propriedade dele. Né? Para quem está em outros estados, solicita que o Senar daquele estado crie esse curso. Porque em Minas Gerais, essa demanda cresceu demais com a entrada do Instituto Mineiro de Agropecuária, que aí aumentou o número de fiscais e aumentou também a cobrança dessa questão do uso do manual, né? Sim, que é importante para o produtor e hoje está sendo realmente cobrado aqui em Minas Gerais. Melhorou a entrada do IMA, melhorou a qualidade da fiscalização, né? Ela tem produtor que vai pular na hora que a gente falar isso. Mas essa fiscalização, ela ficou uma fiscalização mais não é punitiva, né, gente? Ele quer ver preventiva, né? Ele quer ver o que você está falando, o que vai fazer e você executando. Não, né? eu entendo o seguinte: toda implantação de um sistema novo dói. Dói, é difícil. Te exige um nível de organização que você não tinha. Sim. Né? Então, para mim aqui não está sendo fácil e acredito que para todos os produtores organizar e sentar, preencher essas planilhas, né? E porque é o seguinte também, não é só preencher a planilha, né? Você tem que depois fazer ter dados, usar esses dados de forma inteligente. Né? Usar o manual e os POPs e as planilhas, né, de controle desses POPs como ferramenta. Como ferramenta. Né? E não como um fardo a ser levado para atender uma exigência da fiscalização. Né? Exatamente. Então, obrigado, Estevão. Eu que te agradeço, né, pela oportunidade pelo de esse estar tempo aqui. que você dedicou aí para a gente soltar esse conhecimento sobre o manual, que fica um negócio de um bicho de 7 cabeças, que é complicado, é complicado realmente de implantar inicialmente, mas depois é igual dirigir. Você pegou o esquema, né, Pedro? Você treinou, né, tá treinado nisso aí, a coisa vai fluir. Depois que ele vira rotina, né? Virou uma rotina. O controle é simples, né? E aí fica mais fácil, porque o que acontece? O funcionário saiu e entrou outro. Esse outro que entrou, você tem todos os procedimentos de limpeza, como é que é feito e tal, tem como que é a rotina da empresa, não precisa ficar explicando tanto. Você tem um manual, né? Você tem um manual. É um manual de operação. É isso aí. Então, obrigado. Obrigado, um abraço.